A verdade vem à tona. Depois de semanas sendo alvo de boatos cruéis, Zé Felipe finalmente decide quebrar o silêncio. Acusado de abandonar os filhos e viver um romance com Ana Castela, o cantor surge abalado, mas determinado a revelar tudo. Entre lágrimas e desabafos sinceros, ele expõe a dor de ser julgado por mentiras e o peso da fama. O que ninguém esperava era a visita surpresa que mudaria tudo. Um reencontro emocionante entre pai e filho, onde Leonardo traz lições que vão além da música. A história por trás dos holofotes começa agora. O sol de Goiânia mal tinha despontado no horizonte quando o celular de Zé Felipe começou a vibrar sobre a mesa de cabeceira. Notificações, ligações perdidas, mensagens de voz. Ele ainda estava meio sonolento, mas o brilho intenso da tela o fez franzir o senho. Zé, pelo amor de Deus, olha o que estão falando, dizia a mensagem de João Guilherme, seu irmão. Confuso, ele clicou no link. E ali estava, em letras garrafais, acompanhadas de uma foto tirada às escondidas. Zé Felipe abandona filhos para viver romance com Ana Castela. O coração dele disparou. Por um segundo, o tempo parou. A imagem congelada mostrava ele e Ana Castela em um restaurante, rindo de algo simples, como amigos que se reencontram depois de meses. Mas a legenda, a manchete, era cruel. E pior, já estava em todos os portais, perfis de fofoca e grupos de fãs. Zé respirou fundo. Tentou ignorar, mas bastou abrir o Instagram para sentir o golpe final. Centenas de comentários furiosos, acusando-o de traição, de abandono, de ser um pai ausente. E entre os comentários, um que o destruiu. Nunca imaginei que você seria capaz disso, Zé. A Virgínia e suas filhas não merecem isso. O cantor deixou o celular cair sobre a cama. As mãos tremiam. Era como se cada palavra fosse uma flecha envenenada, atingindo o que ele mais prezava, sua família e sua verdade. Ele se levantou, andou pelo quarto como um leão em jaula. Do lado de fora, o jardim estava silencioso. As vozes que ecoavam vinham da internet. E naquele momento, ele percebeu o quanto a mentira viaja mais rápido que qualquer verdade. Minutos depois, o telefone tocou novamente. Era seu assessor, Marquinhos, com o tom aflito de quem tenta apagar incêndios com um copo d'água. Zé, a coisa tá feia. Os portais grandes já replicaram. Quer que eu solto nota? Não, ainda não. Mas cara, estão dizendo que você largou as meninas e tá morando com a Ana. Mentira. E das grandes, silêncio. Zé sentou na beira da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, os olhos fixos no chão. Marquinhos, às vezes eu me pergunto se vale a pena ser conhecido. Você sabe que sim, irmão. Mas tem hora que o preço é alto. A conversa ficou suspensa no ar. Zé desligou, respirou fundo e decidiu que não ficaria calado. Mais tarde, no estúdio onde costumava gravar suas músicas, ele se isolou. Pegou o violão, tocou alguns acordes, mas em vez de canção, veio o desabafo. É isso que vocês querem? Murmurou para si mesmo, encarando o espelho. Um escândalo que nunca existiu. As palavras começaram a vir como um turbilhão. Na cabeça dele formava-se o rascunho de algo maior. Um vídeo para colocar tudo em pratos limpos. Mas antes disso, ele precisava entender quem estava por trás daquela mentira. Porque aquilo não era apenas um boato. Era uma bomba armada com precisão e parecia ter um alvo claro. Destruir sua imagem e separá-lo definitivamente de Virgínia. À noite, quando o silêncio da casa pesou, Zé abriu o Instagram novamente. A cada atualização, novos vídeos de páginas de fofoca. Alguns diziam que ele e Ana tinham sido vistos de mãos dadas. Outros que ela estaria se mudando para Goiânia. E o mais absurdo, uma suposta fonte próxima garantindo que Zé não via as filhas há semanas. Ele se jogou no sofá, exausto. Sabia que a verdade tinha pressa, mas a mentira, dessa vez, parecia ter vencido a corrida. E foi então que chegou uma mensagem inesperada. Ana Castela. Zé viu que saiu. Tô em choque. Eu juro, não falei nada pra ninguém. Me desculpa por essa confusão. Zé respondeu de forma seca, mas honesta. Eu sei que você não tem culpa. Ana. Mas alguém quer ver a gente afundar. Aquela frase ficou martelando na mente de Zé. Juntos. Mas será que o público acreditaria neles? Será que ainda havia espaço para a verdade quando a mentira já tinha viralizado? Ele sabia que, se não reagisse agora, tudo o que construiu poderia ruir. A reputação, os contratos, os fãs e, pior, a relação com as filhas, que um dia veriam tudo aquilo.
Zé respirou fundo, pegou o celular e, com a câmera virada para si, começou a gravar. A voz firme, o olhar direto. Sem assessoria, sem roteiro, sem filtro. Gente, hoje acordei com uma notícia absurda sobre mim. Tão dizendo que abandonei minhas filhas, que tô vivendo um romance com a Ana Castela. E eu preciso dizer, de coração aberto, parem de inventar mentiras. As palavras saíram carregadas de emoção. E pela primeira vez em semanas, ele sentiu que estava recuperando o controle da própria história. Mas ele ainda não sabia que aquele vídeo, aquele simples desabafo, seria o gatilho de uma reviravolta muito maior do que imaginava. Vídeo publicado na noite anterior já passava de 10 milhões de visualizações. Em menos de 24 horas, a internet inteira comentava o desabafo de Zé Felipe. Alguns o defendiam com unhas e dentes. Outros, desconfiados, pediam provas. Mas entre tantas vozes, uma ligação mudou o rumo da história. O celular tocou às 8h da manhã. Zé, ainda deitado, atendeu com a voz rouca. Alô? Bom dia, Zé. Aqui é a Paula Lemos, repórter do Domingo Nacional. Estamos acompanhando tudo e gostaríamos de te ouvir. Uma entrevista exclusiva para você contar o seu lado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o teto. Poderia ignorar, como sempre fez com polêmicas antigas. Mas dessa vez, a mentira havia ido longe demais. Era hora de enfrentar o mundo de frente. Tá bom, Paula, eu topo. Quero falar. Quero contar a minha verdade. Do outro lado da linha, ela suspirou aliviada. Perfeito. A gente vai até Goiânia hoje à tarde. Prometo que será respeitoso. Zé desligou. Ficou alguns minutos olhando o próprio reflexo no espelho. O olhar cansado, mas decidido. Ele sabia que, quando a câmera ligasse, cada palavra teria peso. No início da tarde, a equipe da emissora chegou à fazenda. Câmeras, tripés, luzes. A movimentação que ele conhecia bem, mas que naquele dia parecia diferente. Não era sobre música. Era sobre verdade. Paula se aproximou, cumprimentando com um sorriso discreto. Zé, antes de começar, quero que saiba que pode falar à vontade. Nada será distorcido. Ele assentiu. Respirou fundo e se sentou diante do cenário improvisado, com o sol filtrando pelas janelas. O silêncio antes da gravação era quase sagrado. Gravando. A primeira pergunta veio suave. Zé, o que você sentiu ao ler aquela manchete? Ele olhou direto para a câmera. O coração acelerou, mas a voz saiu firme. Senti que o mundo podia acabar com uma mentira. Que bastou uma frase errada para tudo o que construí virar dúvida. Eu não abandonei minhas filhas. Nunca. E quem me conhece sabe disso. A repórter manteve o olhar atento. E sobre Ana Castela? A Ana é uma pessoa incrível. Nunca imaginei, depois de tudo que passei, fosse viver. Momentos felizes. Estamos nós conhecendo. E confesso, estou muito feliz. Ele fez uma pausa. As mãos entrelaçadas, o olhar marejado. As câmeras ainda estavam ligadas, mas naquele momento já não importava a audiência, o corte perfeito ou a edição final. Zé Felipe falava com o coração, e cada palavra saía carregada de algo que ele vinha guardando há tempo demais. Ninguém viu quando eu estava sofrendo. Ele começou olhando para baixo, a voz embargada. O silêncio na sala se tornou pesado. A repórter, que antes seguia o roteiro, apenas o observava, entendendo que ali não era mais uma entrevista. Era um desabafo de alma. Quando teve a minha separação com a Virgínia, ninguém viu as noites que eu fiquei acordado, chorando, tentando entender onde foi que tudo desandou. Todo mundo só via os stories, as fotos, os sorrisos, mas ninguém sabia o que acontecia por trás das câmeras. Ele fez uma pausa, respirou fundo, enxugou discretamente uma lágrima. Eu sou transparente. Não consigo fingir. Sempre fui assim. Mostro o que sinto, mesmo que isso me machuque. E às vezes acho que o mundo não está preparado pra gente de verdade. Os cinegrafistas se entreolharam. Era impossível não se emocionar. Zé continuou, a voz tremendo de sinceridade. Só Deus sabe o quanto lutei pelo meu casamento. Lutei para manter a família unida, para proteger minhas filhas de tudo isso aqui. Da fama, das fofocas, das mentiras. Eu tentei ser o melhor marido, o melhor pai. Mas chega uma hora que a gente cansa de apanhar do que não fez. Ele engoliu em seco. Um flash de lembranças passou diante dos olhos. As viagens em família, os risos com as meninas, o som do piano na sala e depois, o silêncio frio de uma casa que antes era lar. Amar também é saber deixar ir. E, por mais que doa, eu deixei. Não por desistir, mas porque entendi que o amor não pode ser prisão. Que às vezes o que a gente mais ama precisa voar para entender o próprio caminho.
Paula, a repórter, baixou o microfone por um instante. Era impossível interromper aquela confissão. Zé olhou de novo para a câmera, como se falasse com cada pessoa que o julgou sem conhecer. As pessoas acham que sabem tudo sobre a vida da gente. Que podem apontar, decidir, condenar. Mas ninguém viu quando eu chorava no escuro, sozinho, pedindo para Deus me dar força. Ninguém viu quando eu precisei sorrir no palco, cantar, fingir que estava tudo bem, enquanto meu coração estava despedaçado. Um silêncio cortante tomou o ar. Do lado de fora, o céu de Goiânia começava a se nublar, como se o tempo acompanhasse o peso daquele momento. Zé se recostou na cadeira e falou mais baixo, quase num sussurro. Eu não sou perfeito. Nunca fui. Mas eu tenho fé, tenho amor. E, principalmente, tenho verdade. E se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos é que a verdade pode demorar. Mas ela chega. A equipe permaneceu imóvel. Ele respirou fundo e, num gesto espontâneo, fez o sinal da cruz. Deus sabe o quanto amo meus filhos. Eles são o que me mantém de pé. Mesmo quando tudo parece desabar, basta ouvir a voz delas para lembrar que ainda vale a pena lutar. Uma lágrima escorreu, sem que ele tentasse esconder. O microfone captava o som sincero da emoção, aquele que nenhuma atuação consegue reproduzir. Paula se aproximou devagar. Zé, você quer parar um pouco? Ele negou com a cabeça. Não, deixa eu falar. Já calei demais. Hoje é o dia da verdade. E continuou. Tem gente que pensa que fama é glamour, é sucesso. Mas a verdade é que às vezes é solidão. A gente se vê cercado de gente, mas se sente sozinho. E o que mais machuca é perceber que, mesmo dando o seu melhor, vão sempre inventar algo para te derrubar. Mas sabe o que eu aprendi, Paula? Que quando você tem paz com Deus, ninguém consegue te destruir. Ela assentiu com os olhos marejados. A entrevista já não era mais sobre um escândalo. Era sobre um homem tentando se reerguer diante de um país inteiro. Zé respirou fundo pela última vez e concluiu. Eu não quero que sintam pena de mim. Eu só quero que saibam que por trás do artista tem um ser humano. Que sente, que erra, que sofre. E que acima de tudo ama. Quando ele terminou, o estúdio improvisado ficou em completo silêncio. Os cinegrafistas pararam de filmar. Paula enxugou discretamente os olhos. Zé se levantou, abraçou a equipe e disse apenas, obrigado por me ouvir. Do lado de fora, o céu começava a clarear novamente. Como se depois da tempestade, a verdade finalmente tivesse encontrado espaço para nascer. Mas, enquanto ele tentava respirar aliviado, uma nova notificação surgia em seu celular, e o que vinha a seguir mostraria que a guerra ainda não tinha terminado. O sol da manhã atravessava as cortinas da sala, suave e silencioso. Zé Felipe acordou depois de uma das noites mais intensas de sua vida. A entrevista havia ido ao ar. E pela primeira vez em meses, ele sentiu que a verdade tinha sido ouvida. Mas junto com a paz, veio um cansaço diferente. Aquele peso de quem carregou o mundo nas costas por tempo demais. Ele ainda estava deitado no sofá quando ouviu o som do portão se abrindo. Era Poliana, sua mãe. Ela entrou devagar, com um semblante preocupado e um olhar que só uma mãe consegue ter. Meu filho, disse baixinho, se aproximando. Vim te ver. Não consegui dormir depois daquela entrevista. Zé se levantou e a abraçou forte. Foi um abraço longo, silencioso, carregado de tudo o que as palavras não davam conta de dizer. Mãe, eu precisava falar. Tava engasgado aqui dentro, sabe? Ele colocou a mão no peito. Eu sei, meu amor. Eu te vi ali, falando com o coração. E senti orgulho. Você mostrou quem é de verdade. Poliana o olhou com ternura. Ela sabia que a fama podia ser cruel. Sabia o quanto o filho, por trás do artista, era apenas um rapaz sensível tentando ser compreendido. O povo fala, Zé. Sempre vai falar. Mas quem te conhece, quem te ama, sabe da sua essência. Ele sorriu. Pela primeira vez sem forçar. Às vezes eu só queria desligar o mundo por uns dias, mãe. Ficar em silêncio, sabe? Então faz isso. Desliga o celular, vem pra fazenda, fica perto de quem te ama. O resto, Deus resolve. Zé assentiu. Mas antes mesmo de pensar em desligar, o telefone vibrou. Notificações, mensagens. Ele hesitou, mas abriu. E o que encontrou ali o desarmou completamente. Centenas de mensagens de amigos, fãs e artistas. Força, irmão. A verdade sempre vence. Tamo contigo, Zé. Que coragem falar tudo aquilo. Deus tá no controle, mano. Fica firme. Até nomes que ele não esperava estavam ali.
Cantores, jornalistas, até rivais antigos, todos deixando uma palavra de apoio. Zé respirou fundo, sentindo o peito aquecer. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu abraçado, mesmo à distância. Poliana, observando de perto, sorriu. Tá vendo, meu filho? Quando a gente fala com verdade, o universo responde. Deus nunca abandona quem anda com o coração limpo. Ele segurou a mão da mãe. A senhora é minha base. Se não fosse pela senhora, eu já tinha desistido. Nem vem com essa, menino. Felipe é nome de guerreiro. E você ainda vai calar muita boca. Zé riu emocionado. O riso leve, o olhar mais sereno. Do lado de fora, o sol brilhava com mais força, como se a vida finalmente começasse a clarear. E pela primeira vez em meses, ele sentiu paz de verdade. Uma lágrima escorreu, sem que ele tentasse esconder. A tarde caía devagar sobre Goiânia. O céu misturava tons de laranja e dourado, e o ar carregava aquela calma que chega depois de uma tempestade. Zé Felipe estava sentado na varanda, tomando café em silêncio, ainda digerindo as mensagens de apoio que havia recebido. De repente, o som do portão se abrindo interrompeu seus pensamentos. Ele olhou para o lado e viu Leonardo, seu pai, caminhando firme, com o mesmo semblante sereno que sempre carregou. Um homem marcado por histórias, por erros e acertos, e por uma vida vivida diante dos holofotes. Zé se levantou, surpreso. Pai! Leonardo abriu um sorriso largo e respondeu. Uai, menino, achei que podia aparecer sem avisar. Vim ver meu filho, ora. Os dois se encontraram no meio da varanda e se abraçaram forte. Um abraço simples, mas cheio de significado. O tipo de abraço que cura o que as palavras não conseguem. Zé sentiu as mãos firmes do pai. Aquele toque que misturava força e carinho. Tava te devendo essa visita, né? Disse Leonardo, ainda com o braço sobre o ombro do filho. Nem fala, pai. Só de te ver aqui já me dá paz. Leonardo olhou nos olhos de Zé e viu o cansaço, o peso que o filho vinha carregando. Então, sem pressa, sentou-se ao lado dele e falou com a voz calma, pausada, de quem aprendeu muito com o tempo. Meu filho, a vida da gente, quando é pública, nunca é fácil. Eu vivi tudo isso antes de você. Vi mentira virar manchete, vi fofoca virar verdade pros outros. E se tem uma coisa que aprendi, é que a gente não controla o que dizem, só o que a gente é. Zé escutava em silêncio, o olhar fixo no pai, como se cada palavra fosse um conselho que ele precisava ouvir há muito tempo. Leonardo continuou. Eu também chorei. Zé, quando mentiram sobre mim, quando inventaram histórias, quando tentaram destruir o que construí com trabalho. Teve época que eu queria largar tudo. A fama é uma faca de dois gumes. Corta quem segura e quem aponta. Mas a diferença é como a gente reage. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Você reagiu certo, meu filho. Falou com o coração, mostrou sua verdade. E quer saber? Isso é o que faz de você um homem de verdade. Não um personagem, não um produto, mas um ser humano real. Zé se emocionou. Pai, às vezes eu acho que não aguento. Tudo que eu falo vira notícia, tudo que eu sinto vira piada. Leonardo assentiu. Eu sei bem como é. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando você vive com verdade, o tempo se encarrega de mostrar quem é quem. A mentira tem pressa, mas a verdade é paciente. E paciente sempre vence. Um vento leve passou pela varanda, balançando as folhas das árvores. Zé respirou fundo, sentindo o peso do peito aliviar aos poucos. Leonardo o observava com ternura. Você é o meu orgulho, sabia? Mesmo com tudo isso, você não perdeu a essência. Continua sendo aquele menino que cantava desafinado lá na fazenda, com o violão na mão e o coração cheio de sonhos. Zé riu, emocionado. Eu lembro, pai. A gente cantando no terreiro, a mãe gritando da janela pra gente abaixar o som. Pois é. E olha onde você chegou. Mas nunca esquece de onde saiu. Porque é isso que te protege. Quando o mundo tentar te derrubar, se apega na sua raiz, no seu propósito. Leonardo fez um gesto com a mão, como quem desenha o passado no ar. Na minha época não tinha rede social, mas tinha rádio, jornal, e sempre tinha alguém querendo inventar uma história. Eu já fui acusado de coisa que nem lembrava ter vivido. E sabe o que me manteve firme? O amor dos meus filhos. O mesmo amor que hoje está te sustentando. Zé abaixou a cabeça, emocionado. Eu amo minhas filhas mais do que tudo. Elas são meu motivo, pai. Leonardo sorriu. Então pronto. É isso que importa. O resto é barulho. E barulho, uma hora passa. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, olhando o horizonte. O céu, antes em tons de fogo, começava a ganhar o azul escuro da noite.
Leonardo se levantou, colocou a mão no ombro do filho e disse: Você vai sair dessa, Zé, e vai sair mais forte. Só não deixa o ódio te consumir. Porque quem responde mentira com raiva perde o controle. Responde com calma, com fé. O povo sente quando é verdade. Zé respirou fundo e assentiu. Obrigado, pai. Eu precisava ouvir isso. De verdade. Leonardo sorriu. Aquele sorriso sereno que mistura orgulho e sabedoria. Então houve mais uma. Tudo o que acontece com a gente tem um propósito. Talvez Deus esteja te mostrando quem fica e quem vai embora quando o barulho começa. Aproveita para enxergar isso. Zé levantou e o abraçou novamente. Um abraço demorado, cheio de amor, cheio de história. Era o tipo de gesto que não precisava de legenda, só de sentimento. E enquanto o sol se escondia atrás das árvores, pai e filho ficaram ali, lado a lado, em silêncio. Porque às vezes, as maiores respostas da vida vêm no silêncio de quem já viveu tudo e ainda acredita na verdade. O sol de Goiânia mal tinha despontado no horizonte quando o celular de Zé Felipe começou a vibrar sobre a mesa de cabeceira. Notificações, ligações perdidas, mensagens de voz. Ele ainda estava meio sonolento, mas o brilho intenso da tela o fez franzir o senho. Zé, pelo amor de Deus, olha o que estão falando, dizia a mensagem de João Guilherme, seu irmão. Confuso, ele clicou no link. E ali estava, em letras garrafais, acompanhadas de uma foto tirada às escondidas. Zé Felipe abandona filhos para viver romance com Ana Castela. O coração dele disparou. Por um segundo, o tempo parou. A imagem congelada mostrava ele e Ana Castela em um restaurante, rindo de algo simples, como amigos que se reencontram depois de meses. Mas a legenda, a manchete, era cruel. E pior, já estava em todos os portais, perfis de fofoca e grupos de fãs. Zé respirou fundo. Tentou ignorar, mas bastou abrir o Instagram para sentir o golpe final. Centenas de comentários furiosos, acusando-o de traição, de abandono, de ser um pai ausente. E entre os comentários, um que o destruiu. Nunca imaginei que você seria capaz disso, Zé. A Virgínia e suas filhas não merecem isso. O cantor deixou o celular cair sobre a cama. As mãos tremiam. Era como se cada palavra fosse uma flecha envenenada, atingindo o que ele mais prezava, sua família e sua verdade. Ele se levantou, andou pelo quarto como um leão em jaula. Do lado de fora, o jardim estava silencioso. As vozes que ecoavam vinham da internet. E naquele momento, ele percebeu o quanto a mentira viaja mais rápido que qualquer verdade. Minutos depois, o telefone tocou novamente. Era seu assessor, Marquinhos, com o tom aflito de quem tenta apagar incêndios com um copo d'água. Zé, a coisa tá feia. Os portais grandes já replicaram. Quer que eu solto nota? Não, ainda não. Mas cara, estão dizendo que você largou as meninas e tá morando com a Ana. Mentira. E das grandes, silêncio. Zé sentou na beira da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, os olhos fixos no chão. Marquinhos, às vezes eu me pergunto se vale a pena ser conhecido. Você sabe que sim, irmão. Mas tem hora que o preço é alto. A conversa ficou suspensa no ar. Zé desligou, respirou fundo e decidiu que não ficaria calado. Mais tarde, no estúdio onde costumava gravar suas músicas, ele se isolou. Pegou o violão, tocou alguns acordes, mas em vez de canção, veio o desabafo. É isso que vocês querem? Murmurou para si mesmo, encarando o espelho. Um escândalo que nunca existiu. As palavras começaram a vir como um turbilhão. Na cabeça dele formava-se o rascunho de algo maior. Um vídeo para colocar tudo em pratos limpos. Mas antes disso, ele precisava entender quem estava por trás daquela mentira. Porque aquilo não era apenas um boato. Era uma bomba armada com precisão e parecia ter um alvo claro. Destruir sua imagem e separá-lo definitivamente de Virgínia. À noite, quando o silêncio da casa pesou, Zé abriu o Instagram novamente. A cada atualização, novos vídeos de páginas de fofoca. Alguns diziam que ele e Ana tinham sido vistos de mãos dadas. Outros que ela estaria se mudando para Goiânia. E o mais absurdo, uma suposta fonte próxima garantindo que Zé não via as filhas há semanas. Ele se jogou no sofá, exausto. Sabia que a verdade tinha pressa, mas a mentira, dessa vez, parecia ter vencido a corrida. E foi então que chegou uma mensagem inesperada. Ana Castela. Zé, viu que saiu. Tô em choque. Eu juro, não falei nada pra ninguém.
Me desculpa por essa confusão. Zé respondeu de forma seca, mas honesta. Eu sei que você não tem culpa. Ana. Mas alguém quer ver a gente afundar. Aquela frase ficou martelando na mente de Zé. Juntos. Mas será que o público acreditaria neles? Será que ainda havia espaço para a verdade quando a mentira já tinha viralizado? Ele sabia que, se não reagisse agora, tudo o que construiu poderia ruir. A reputação, os contratos, os fãs e, pior, a relação com as filhas, que um dia veriam tudo aquilo. Zé respirou fundo, pegou o celular e, com a câmera virada para si, começou a gravar.